Irmãos, eu vejo, por mais que o inimigo tente mostrar pressões e lutas, eu vejo, está vindo um grande mover de vitória sobre a sua vida. Está vindo, você pode tomar posse e falar, isso é para mim, isso é para mim. Isso é para mim, aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra muito especial com os irmãos. E eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 25 em diante. Wesley, abaixa só um pouquinho, por favor, esse. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Você encontrou aí? Diga amém. Diz assim: E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Diga por favor essa parte comigo, conforme a sua espécie. E Deus fez também o gado conforme, diga conforme a sua espécie. E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eu vou parar aqui. Eu vou fazer uma oração, conforme sempre nós fazemos junto com os irmãos. Amém? Você pode colocar a mão sobre o seu coração para nós orarmos. Pai, eu oro pedindo a tua graça, pedindo a tua unção, pedindo, Senhor, a tua sabedoria, para que eu seja um instrumento nas suas mãos a levar a sua palavra. Peço a Deus que o Senhor dê o espírito de revelação, de entendimento, Senhor amado, a cada irmão que está aqui, para que a sua palavra seja consolidada dentro do nosso espírito, em nosso espírito. E assim, meu Deus, o seu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda com a oração, diga amém. Bom, queridos, o tema, eu vou falar do tema depois. Deixa eu introduzir. Olhando aqui esse texto de Gênesis capítulo 1, mais precisamente o versículo de número 28, quando Deus cria o homem e abençoa para que ele se multiplique, é fato que Deus, Ele quer que o homem se multiplique. Isso daí eu já ministrei sobre isso, inclusive nesse texto. Deus quer que nós multipliquemos. O propósito de Deus, quando Ele criou o homem, foi que o homem se multiplicasse na imagem e semelhança de Deus. Que Ele perdeu isso no meio do caminho. Bom, na verdade, tudo aquilo que envolve o reino de Deus é propósito de Deus que se multiplique. Diga, Deus quer que tudo que é bom multiplique. Seu irmão do lado é bom, é uma bênção, diga aleluia. Toca nele e fala multiplique. Aleluia. Agora, é um fato de Deus que tudo multiplique, só que alguns versículos antes, quando Deus está criando os animais, Ele falou algo interessante na criação dos seus animais a respeito da reprodução deles.
Deus falou, Ele criou os animais, os répteis, as aves, e eles dizem, reproduzam-se segundo a sua espécie. Eu vejo, querido, que a mesma espécie, ela fala de uma partícula que existe em todo ser, muito, muito pequena, chamada DNA. Diga comigo, DNA. A mesma espécie fala de um mesmo DNA. Você sabia que existem às vezes semelhanças em pessoas, mas o DNA não é o mesmo. Tanto é que quando alguém quer provar a paternidade de um filho que está desconfiado, qual é o nome do exame que é feito para isso? Exame do DNA. Eu quero, em cima disso, falar a respeito da multiplicação, das multiplicações que nós temos experimentado. Hoje nós somos 170 GCDs, 170 células que se multiplicaram. E aí nós precisamos avaliar como que está o DNA dessas células. Porque todo GCD, toda célula que tem o DNA verdadeiro, ela se multiplica naturalmente. Então nós precisamos avaliar se talvez não está havendo multiplicação naturalmente. Vamos avaliar o DNA. Porque às vezes o que parece ser um GCD perfeito pode não ser. Eu vou dar um exemplo aqui prático para você entender. Eu estava vendo alguma coisa a respeito do DNA e eu vi que o DNA de um animal, de um bicho mais parecido com o DNA humano é o DNA do rato. O rato, ele é 90% semelhante, o DNA de um rato é 90% semelhante ao DNA do homem. Olha para quem está do seu lado e fala, você até que você é um ratinho bonito, hein? Será que seu irmão do lado parece com um rato? Fala bem assim, não tem nada a ver. Agora você vê que só 10% da diferença desse DNA, só 10%, porque 90% é igual. Só 10%, olha a diferença que nós temos de um rato. Diga, uau! Se nós temos, às vezes, um GCD que parece que está muito normal, é legal, é uma bênção, mas o DNA, a essência verdadeira que precisa haver naquela célula, naquele GCD, não está como deve ser. Ele pode parecer normal, ele pode parecer que é, mas ainda não é. Então, com isso eu quero estar trazendo para você algumas características que fazem parte do DNA de um GCD que se multiplica. Porque a ordem de Deus é que nós estejamos nos multiplicando. Mas eu tenho que multiplicar da maneira certa. Diga, levante sua mão e diga, eu sou um DNA verdadeiro. Amém? Vou falar então alguns pontos aqui que nós precisamos estar avaliando, todos nós precisamos estar avaliando esses pontos dentro do nosso GCD. Alguns deles, eu vou falar o primeiro. É preciso ter na essência de um GCD um grande sentimento de ganhar vidas, de ganhar almas.
o GCD ou a célula precisa que todos que fazem parte deles precisam ter um sentimento de ganhar almas. É preciso que todos tenham essa paixão, essa vontade de evangelizar e de ganhar almas. Porque se o GCD não tem isso, ele parece um GCD, mas ele é apenas uma reunião social. Ele parece uma célula, mas é apenas uma reunião social. Porque toda célula saudável, ela se multiplica. Então precisamos avaliar, nós estamos com esse sentimento de ganhar. Se não estivermos, quando nós multiplicamos com o DNA errado, o outro GCD ou a outra célula que multiplica, ela multiplica também com esse sentimento de que não precisa ganhar. Basta estarmos juntos, termos um bom estudo, termos um bom bate-papo que já está excelente. E aí vai multiplicando dessa maneira sem ter a essência correta. Então diga comigo, o meu GCD precisa ter o sentimento de ganhar almas. Diga, ganhar almas. Ok. Então precisamos avaliar isso. Eu quero que você me ajude a nós avaliarmos. Eu sou o primeiro, eu lidero o GCD hoje. Já há 4 meses que eu lidero o GCD, tenho o alvo de multiplicá-lo e estou avaliando isso. Estou avaliando mesmo. Eu primeiro ser avaliado. Segunda coisa que precisa haver, uma profunda e verdadeira comunhão. Diga, profunda e verdadeira comunhão. É preciso ter não é simplesmente aquela comunhão de eu falar, toda semana eu encontro aquele irmão, a paz do Senhor, tudo bem, encontro na igreja e a paz do Senhor. Não, tem que ser uma comunhão profunda. Se você ainda não leu o livro A Visão do Purê de Batatas, eu gostaria de te aconselhar a ler, principalmente você que é líder. Se você ainda não assistiu o DVD A Visão do Purê de Batatas, eu gostaria de aconselhar você a pedir para o seu supervisor. Com certeza o seu supervisor tem. Se ele não tiver com ele vai arrumar e vai te dar, eu tenho certeza disso. Então a comunhão, ela precisa existir. O purê de batatas deve ser uma realidade. Porque quando nós estamos ali no GCD com uma comunhão profunda, nós não somos um saco de batatas, mas um purê de batatas. Há uma diferença de um saco de batatas para um purê de batatas, você concorda comigo? Qual é a diferença? Um saco de batata é um monte de batata que está junto, mas se você estourar o saco, vai cada uma para um lado. O purê de batatas é diferente. Está todo mundo junto, misturado, e é tudo uma coisa só, aleluia. Diga para quem está do seu lado, eu quero ser purê de batata. Tem que ser purê de batata, tá junto, misturado. E aí, isso fala de uma comunhão profunda. De uma comunhão que vai além de apenas uma reunião semanal. A questão de uma comunhão verdadeira e profunda, ela envolve pastoreio mútuo. O que é pastoreio mútuo? É todo mundo pastoreando, um cuidando do outro, um se preocupando com o outro. Se o GCD não tem esse pastoreio mútuo, essa preocupação de um com os outros, quando ele multiplicar, só o líder que vai ficar sobrecarregado, é só o líder que vai atrás, é só o líder que liga, é só o líder que visita, é só o líder, e aí, então, não é a essência de um GCD verdadeiro.
eu quero com muito carinho dar um ensinamento aqui para você. E eu quero que você repita esse ensinamento junto comigo. Diga: todo mundo tem que cuidar de todo mundo. De novo, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Amém? Então agora você vai deixar só o seu líder se preocupar? Sim ou não? Não, eu tenho que me preocupar também. Amém? Então precisa ter, isso faz parte da essência de um GCD verdadeiro. Você sabe, querido, que a questão da comunhão, do relacionamento profundo, a questão de o cuidado de um com o outro, isso traz às vezes cura de pessoas que estão em depressão. Isso traz ânimo, um simples abraço, um simples telefonema no decorrer da semana, um almoço que você vai fazer junto, vai fazer toda a diferença na vida de alguém que Deus colocou do seu lado. Pode escrever o que eu estou falando. Terceiro ensinamento, que faz parte do DNA de um GCD ou de uma célula que se multiplica. É preciso acontecer o discipulado. Diga: discipulado. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus falou: ide e fazei discípulos. Ele não disse: ide e fazei convertidos. Ele não disse: ide e fazei um monte de amigos. Ele não disse: ide e fazei um monte de colegas. Ele disse: ide e fazei discípulos. É um mandamento. Então, dentro do GCD é preciso acontecer discipulado. Talvez você tenha lá um GCD, você é o líder do GCD e nem você é discipulado. Então, você precisa garantir que todos estejam sendo discipulados, acompanhados, mas você não pode nem fazer isso porque você não é discipulado. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos avaliar é, dentro do meu GCD, como que eu estou com relação a isso. Eu preciso, querido, se tem uma coisa que nós precisamos, é de cuidado, de cobertura. Talvez nós tivemos um processo, graças a Deus, de crescimento aí, que a demanda de pessoas e a quantidade de discipuladores foi algo que ficou muito grande, a necessidade de discipuladores. Mas você pode chegar com muito amor e carinho, procurar e falar: alguém pode cuidar de mim. Talvez o seu discipulador não está conseguindo cuidar, e aí você vai ver: alguém, por favor, cuida de mim. Alguém, por favor, esteja me ajudando, porque os problemas que nós passamos no decorrer da vida, não é só na liderança, nós precisamos de alguém perto de nós. E aí, querido, se eu estou então garantindo também que dentro do meu GCD, dentro da minha célula, as pessoas ali, elas estão sendo discipuladas, aí eu estou gerando o DNA, a essência correta, o DNA correto de um GCD frutífero. É dever do líder garantir que todos estejam sendo bem discipulados. É claro que ele não vai discipular todo mundo sozinho, ele não tem condição disso. Mas ele pode discipular 2 ou 3 ou 4 e pedir para que esses 2 ou 3 ou 4 estejam ajudando a discipular os outros. O discipulado faz com que as pessoas cresçam em Deus. O discipulado faz com que as pessoas cresçam em quebrantamento, faz com que as pessoas cresçam em humildade. Querido, se tem uma coisa que fez muito bem para a minha vida, foi eu ser discipulado. Muito, muito bem. E a questão simples de eu estar aceitando esse princípio que tem me feito crescer. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes que, já falei por diversas vezes, que o meu discipulador, pastor Gildo, ele é um pastor auxiliar, e aí ele falou já comigo:
pastor Bruno, se você quiser, você pode procurar outro discipulador que seja, já passou de uma igreja grande, vocês estão crescendo tanto e tal. Eu falei assim, não, Senhor, eu não abro mão de ter o Senhor, porque a cada vez mais isso me faz estar debaixo da sua cobertura e ser tratado na questão de um coração quebrantado e de um coração cheio de humildade. Me faz isso. Mas eu poderia pensar assim, não, ele não está preparado, nem pastor de uma igreja principal, ele não está preparado para me discipular. É exatamente nessa área que Deus quer que eu permaneça. É exatamente ali que Deus quer que eu permaneça. Porque é nisso que eu preciso ser tratado. Aí, meu querido, eu quero dizer para você que é preciso avaliar, você líder, com todo carinho, você precisa avaliar como que está essa questão. Eu preciso entrar em crise e ajudar as pessoas para que cada uma tenha cobertura, para que cada uma tenha alguém. Eu preciso fazer isso. E aí eu vou dizer aqui uma coisa importante que eu tenho aprendido. O bom discípulo, diga, o bom discípulo, ele corre atrás. O bom discípulo vai atrás. Porque às vezes tem pessoas que não são discipuladas, mas aí fala assim, mas eu não sou discipulado porque ninguém vem atrás, ninguém não, eu vou atrás. O pastor Gildo fala uma coisa muito interessante que ele aprendeu com o Eibe. Com o pastor Eibe, ele diz, olha, o Eibe sempre fala que quem não chora não mama. Diga para quem está dos que quem não chora não mama. Tem que ficar lá em cima, eu não estou conseguindo aqui ter a cobertura, aqui tal, mas eu vou ficar em cima, mas eu vou ter, eu preciso de alguém para poder estar junto comigo. Então eu vou atrás, eu vou arrumar. Eu preciso de alguém. Outro ensinamento importante que faz parte da essência de um GCD que multiplica verdadeiro. É preciso todo GCD ter treinamento de novos líderes. Diga, treinamento de novos líderes. Treinamento de novos. Talvez você está lá numa reunião muito boa, muito gostosa, e aí poderíamos fazer uma pergunta para você: quem está sendo treinado lá no seu GCD? E aí talvez você fale assim, pastor, todo mundo está sendo treinado. Não. Quem verdadeiramente está sendo treinado, que daqui a 2 ou 3 meses pode ser enviado para começar um trabalho? Quem? Quem está sendo treinado que pode você ficar 3 meses fora, que aquela pessoa ela vai assumir ali da mesma maneira ou até melhor do que você assumiu? Então tem que ter treinamento, porque se você multiplica sem ter o treinamento de novos líderes, você vai fazer com que o outro GCD tenha a mesma mentalidade. O DNA precisa ser feito da maneira correta. Pastor, como que é treinar novos líderes? Você precisa delegar responsabilidades. Você precisa colocar as pessoas para poder participar, te ajudando na escolha do louvor. As pessoas precisam estar te ajudando na ministração da oferta. As pessoas precisam estar te ajudando na questão dos avisos. Talvez você pode colocar a pessoa para ela estar ministrando o estudo e você ali ensinando e avaliando a ela como que vai ser, como que ela pode melhorar, como que vai ficar legal. Você pode estar delegando a questão de todo mundo ajudar um a telefonar para o outro, delegando a questão de todo mundo participar de uma visita e fazer visita aos novos convertidos, delegando alguém para trabalhar as 12 lições do discipulado com algum novo convertido que chegou. É preciso acontecer treinamento de líderes. Você quer ver uma coisa bem legal? Que você vai avaliar se o seu GCD está treinando pessoas. Uma coisa bem legal é você voltar atrás e analisar a escada do sucesso, que envolve a pessoa estar no primeiro degrau, ganhar, segundo degrau, consolidar,
terceiro degrau, treinar. Cada degrau desse tem algo que a pessoa está envolvida. A pessoa ela precisa ter ido para o encontro, a pessoa ela precisa estar cursando o CTL, ser enviada para o CTL, é preciso avaliar isso. Talvez você está lá como líder, lidera, a sua reunião é uma bênção, é muito gostosa, o pessoal bate papo, é descontraído, mas você não tem ninguém em treinamento. Mas você não está treinando ninguém. Então é preciso avaliar isso, porque dentro do DNA verdadeiro de um GCD verdadeiro, é preciso ter treinamento de novos líderes. Quinto ensinamento que é preciso, a quinta situação que é preciso ter dentro do DNA de um GCD que multiplica. É preciso que todos, diga todos, pode falar mais forte, todos tenham o desejo de multiplicação. Meu irmão, é preciso que todos tenham o sentimento de... Quando começa um novo GCD, todo mundo já precisa saber, esse GCD começou com o propósito de multiplicar. Ele já começa com um propósito, e todo mundo precisa ter esse desejo de multiplicar, porque quando nós temos o desejo de multiplicar, significa que nós estamos pensando no reino de Deus, estamos pensando em ganhar novas pessoas, estamos pensando nas pessoas que estão perdidas, afundando-se nas drogas, afundando-se na prostituição, afundando-se na idolatria. Quando eu penso em multiplicar, eu estou pensando nessas pessoas que estão com a vida arrebentada e que em breve elas estarão dentro de um GCD sendo alcançadas. Agora, se o meu GCD não tem um sentimento, pastor, você sabe, né? A nossa reunião está tão gostosa que as pessoas, elas nem gostam de falar de multiplicação, nem gostam, porque está tão bom. Está certo esse DNA? Está errado. Todo mundo precisa falar. E quando nós falamos de multiplicação, nós falamos de crescimento das pessoas. As pessoas crescem. Se o seu GCD vai multiplicar, é um sinal de que as pessoas ali dentro estão crescendo no reino de Deus. As pessoas ali estão crescendo como discípulos. As pessoas estão crescendo como servos do Senhor. Então todo GCD precisa já ter lá a data, o alvo. Nós vamos multiplicar na data tal. Nós vamos chegar à multiplicação, e todo mundo deve comemorar com isso, todo mundo deve vibrar com isso. É preciso queimar e arder no coração de todos. Todos precisam ter esse sentimento. Então, meu amado irmão, eu queria até motivar você, quando você for fazer a multiplicação de um GCD, você faça essa multiplicação com uma grande festa. Faça essa multiplicação com uma grande celebração, para que o GCD novo que vai estar iniciando, ele venha saber que ele também está nascendo com aquele propósito de multiplicar. Você sabe que nós hoje temos 9 igrejas abertas, todas elas através da multiplicação de quê, irmão? Dos GCDs. Você imagina se os GCDs não multiplicassem? Iríamos ter 9 igrejas abertas? Não. Quantas pessoas que estão sendo alcançadas através dessas igrejas? Quantas pessoas que estão sendo tratadas na sua vida através dessas igrejas? Isso por quê? Porque pessoas tiveram dentro de si um grande desejo de multiplicar. Isso é tremendo demais. A ordem de Deus no princípio foi para que o homem se multiplicasse. Ele falou, Deus criou o homem, o abençoou e disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Todos precisam ter essa paixão por se reproduzir. Todos. E eu quero
eu quero finalizar aqui com você, querido, dizendo para você que nós precisamos fazer uma avaliação geral em cima desses pontos aqui, de como nós estamos. Eu já disse, sou o líder de um GCD, eu sou o primeiro a estar avaliando o meu. Essa semana, amanhã é a minha reunião, e eu estou reunindo com todos lá no meu GCD e falar, vamos avaliar como nós estamos. E vamos ver aqui, eu sei que tem muita coisa que eu preciso melhorar. Sei, isso que eu estou compartilhando com você aqui, é uma coisa que está me fazendo entrar em crise, para nós podermos multiplicar de maneira saudável, diga saudável, muito saudável. Então eu quero que você, querido líder, também entre em crise. Pastor, olha, meu Deus, eu vi tanta coisa que não está acontecendo, eu também estou assim. E quero pedir para você, vamos avaliar, vamos pegar a ajuda dos nossos supervisores, dos nossos discipuladores, aplicar as estratégias que virão, porque nós vamos crescer de maneira saudável, com um DNA correto, para a honra e glória do Senhor. Amém, meus queridos? Eu quero pedir para você dar um aplauso ao Senhor Jesus. Por favor, eu quero que você fique de pé. Eu vou orar com você. Nós vamos orar, vamos ministrar logo a oferta, porque eu quero deixar você para ter um tempo, uma boa reunião com os supervisores hoje. Nós temos bastante coisas para poder tratar a respeito do projeto Casa de Milagres, que vai ser uma grande bênção, e eu quero que você tenha tempo para isso hoje. Põe a mão no seu coração e você vai fazer uma reflexão, uma análise de como está sendo o seu GCD hoje. Por favor, pense, eu quero que você pense na sua reunião, que acontece talvez quarta, talvez quinta, talvez sexta, como que ela tem sido? As pessoas ali na reunião, elas estão com sentimento de evangelizar? Como que tem sido a comunhão das pessoas? As pessoas estão bem profunda em comunhão? Veja se o discipulado acontece, pensa nisso. Não é para você acusar a ninguém, não é para você entrar em discussão a respeito disso, é para você pensar o que eu posso fazer para poder melhorar. É você pensar o que eu posso fazer para poder ajudar. O que eu posso fazer para nós andarmos como deve andar? Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso pelo reino de Deus. Eu quero fazer isso pelo chamado que Deus tem colocado na minha vida. Eu falo muito com os líderes, irmãos, se você está aí e é um líder, foi Deus que chamou você, foi Deus que colocou você nessa posição, foi Deus que te deu esse cajado. Por favor, eu quero que você proteja isso, não deixe o inimigo lançar, sabe, a serpente que picou a mão de Paulo, não matou ele, não deixe a serpente com pensamentos matar a sua liderança, matar o seu ânimo de trabalhar para o Senhor. Lembre-se do que Jesus falou, aquele que coloca a mão no arado, esse não pode jamais olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Nós temos um compromisso que nós assumimos com o Senhor. Se nós assumimos um compromisso com o Senhor, nós precisamos fazer com que se cumpra esse compromisso com excelência, e eu vou entrar em crise por isso. Ô Espírito Santo, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia mais melhorar. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia conseguir, ó Deus amado, fazer da maneira como o Senhor tem nos ensinado. Eu peço, ó Espírito Santo, que o Senhor nos dê fortalecimento, Pai.
Eu sei, meu Deus, que, ó Deus, muitas são as pressões que vêm de todos os lados, mas eu também sei que a recompensa que o Senhor tem preparado para aqueles que te servem, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Grande é a recompensa que o Senhor tem para a tua vida, líder. Grande é a recompensa que o Senhor tem para a tua vida, discipulador. Eu olho e penso na recompensa que Deus tem para nós. Oh, Espírito Santo, aleluia.